Abdur al-Fitrat foi um dos pensadores mais importantes da Ásia Central no início do século XX. Escritor, filósofo e educador, ele acreditava profundamente que o progresso de uma sociedade depende do desenvolvimento intelectual e moral de seu povo. Em uma época marcada por tradições rígidas e por mudanças políticas intensas, Fitrat procurou despertar nas pessoas o desejo de aprender, pensar criticamente e transformar o mundo ao seu redor. Sua obra buscava unir valores culturais locais com novas ideias educacionais e sociais. Fitrat nasceu no final do século XIX na região que hoje corresponde ao Uzbequistão, quando essa área estava sob domínio do Império Russo. A sociedade vivia uma tensão entre tradições antigas e a chegada de ideias modernas vindas da Europa e de outras regiões do mundo islâmico. Nesse contexto, Fitrat tornou-se parte de um grupo de intelectuais reformistas que buscavam renovar a educação e incentivar o pensamento crítico entre os jovens. Ele participou ativamente do movimento Jadid, que defendia a modernização da educação e o uso de métodos pedagógicos mais científicos. Os jadidistas acreditavam que a ignorância e o atraso social poderiam ser superados por meio de escolas modernas, estudo da ciência, aprendizado de línguas e desenvolvimento cultural. Fitrat foi um dos autores mais ativos desse movimento, escrevendo livros, peças de teatro e ensaios sobre sociedade, cultura e moral. Entre suas obras mais conhecidas está o livro Oila Yok Oila Bosharish Tartiblari, que significa família ou regras de administração da família. Nesse trabalho, Fitrat apresenta uma visão profunda sobre a importância da família na formação do caráter humano. Para ele, a família é a primeira escola da vida, onde crianças aprendem valores, disciplina, responsabilidade e respeito antes mesmo de entrar em qualquer instituição de ensino. Um dos aspectos mais inovadores de suas ideias foi a defesa da educação feminina. Em uma época em que muitas sociedades da região limitavam severamente o acesso das mulheres ao conhecimento, Fitrat argumentava que educar as mulheres era essencial para o progresso de toda a comunidade. Ele acreditava que mães instruídas poderiam criar filhos mais conscientes, curiosos e preparados para enfrentar os desafios do futuro. Fitrat também enfatizava que o casamento deveria ser baseado em responsabilidade, respeito e maturidade emocional. Ele criticava práticas sociais que tratavam o casamento apenas como uma obrigação tradicional ou um acordo familiar. Em sua visão, a união entre duas pessoas deveria ser construída sobre cooperação e compreensão mútua, pois somente assim seria possível criar um ambiente familiar saudável e equilibrado. Outro ponto central de seu pensamento era o papel dos pais como exemplos vivos para os filhos. Fitrat dizia que as crianças aprendem mais observando as atitudes dos adultos do que ouvindo discursos ou conselhos. Por isso, ele defendia que os pais deveriam cultivar virtudes como honestidade, disciplina, curiosidade intelectual e respeito pelo conhecimento. Ele também acreditava que a educação moral era tão importante quanto a educação intelectual. Para Fitrat, ensinar a ler, escrever e compreender o mundo era essencial, mas formar o caráter das pessoas era igualmente importante. Valores como responsabilidade, empatia, justiça e amor pelo aprendizado deveriam ser transmitidos desde cedo dentro do ambiente familiar. A visão de Fitrat conectava diretamente a qualidade das famílias ao destino das nações. Ele argumentava que sociedades fortes surgem de famílias organizadas, educadas e conscientes de seu papel na formação das novas gerações. Dessa forma, melhorar a educação dentro de casa seria um passo fundamental para transformar toda a estrutura social. Apesar de sua contribuição intelectual extraordinária, a vida de Fitrat teve um fim trágico. Durante as repressões políticas da União Soviética, especialmente sob o governo de Joseph Stalin, muitos intelectuais reformistas foram perseguidos. Fitrat foi executado em 1938. Hoje, porém, ele é lembrado como um dos grandes pensadores da história cultural da Ásia Central, e suas ideias sobre educação, família e responsabilidade social continuam inspirando leitores em diferentes partes do mundo. Frases de Fitrat. Se educarmos um homem, educamos uma pessoa. Se educarmos uma mulher, educamos uma família inteira. O futuro pertence àqueles que ensinam suas crianças a pensar. Quem deseja mudar o mundo deve começar transformando a educação dentro de casa. A família é o primeiro jardim onde a criança cresce. Se o jardineiro for sábio e cuidadoso, a planta florescerá. Mas se for negligente, o jardim produzirá apenas espinhos. Quem deseja melhorar a sociedade deve começar pela educação dentro de casa,
pois cada lar é uma pequena escola que forma o futuro da nação. A ignorância aprisiona o espírito, o conhecimento liberta a sociedade.